Obrigado, Laína. Gente, boa tarde. Como vocês bem sabem, próxima semana, tanto para a turma da manhã quanto para a noite, vamos ter a nossa prova AV2, dia 21 de outubro, e vai ser aquele esquema da prova colegiada. E já recebi a confirmação de que vai ser realizada pelo sistema Prova Fácil. Já recebi o link, mas depois eu repasso para vocês no grupo, para quem não tem familiaridade, acessar o quanto antes o Prova Fácil para evitar problemas. E, infelizmente, tem que ser feita na hora da aula, não houve qualquer tipo de flexibilização para nenhuma das turmas, certo? E, como está faltando aqui a gente ver praticamente 2 recursos e alguns tópicos bem específicos, primeiro aviso, eu organizei todo o banco de questões numa pasta específica na minha pasta pessoal do Drive, que você já tem acesso, e conforme eu prometi para o pessoal da manhã e reforçando para o pessoal da noite, assim que eu terminar, vou disponibilizar os gabaritos e preparei esse último banco de questões que vocês receberam foram questões extraídas de provas colegiadas anteriores. Na época que eu fiz a disciplina, em 2019, e peguei coisas da Juliana, que ela me passou, e também peguei a prova colegiada das turmas do semestre passado. Então, ali tudo foi questão de prova colegiada. Então, vocês têm mais ou menos um parâmetro de como é que vai ser cobrado o estilo, naqueles moldes das 40 questões. Tudo é prova colegiada ali, não foi nada inventado mesmo, certo? E, sem mais delongas, vamos ver o que é que vocês decidiram. De Lamar e os demais, eu não sei te dizer exatamente a quantidade de questões, porque varia muito. A matriz da prova colegiada, que a professora Cíntia me passou, não posso nem estar divulgando, mas tudo bem. Vai desde a parte da teoria geral dos recursos, aquela primeira parte que vocês viram, e os recursos em espécie, apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração e agravo interno. Não há, sim, uma distribuição equitativa dos temas. Eu acho que o tema mais pesado é o agravo de instrumento, porque as hipóteses de cabimento são muitas. Vocês viram? Semana passada foi quase que eu não termino de dar as hipóteses de cabimento e mostrar as nuances para vocês. Mas, assim, está bem distribuído os temas. Quem tem uma boa base na teoria geral dos recursos está bem na fita. É só se ater à questão dos detalhes, dar uma lida no CPC, porque mesmo é letra da lei, propriamente dito. Claro que vai ter aqueles casinhos, vai ter um textinho aqui e acolá, mas não é nada demais, não. É bem simples mesmo. Vocês resolvendo aquelas 40 questões, pode ter certeza, vai estar mais do que preparados para enfrentar a prova. Sem mais delongas, vamos começar com o nosso recurso de embargos de declaração. Para o pessoal da noite vai ser uma revisão, porque foi o primeiro recurso visto, e para o pessoal da manhã ainda vai ser visto na última aula da professora Cíntia, na próxima terça, se Deus quiser. Vamos nós. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá legal, gente, esse tamanho? Podem falar. Tá sim, Júlio, tudo ok. Ok. Então vamos. Vamos relembrar do que é o nosso recurso embargos de declaração. O recurso chamado embargos de declaração, etimologicamente falando, tem um condão de obstar, obstruir. Ou seja, diante de uma possível decisão judicial proferida pelo Poder Judiciário, essa decisão pode conter os seguintes vícios. Quais são esses vícios? Contradição, omissão, obscuridade e ou erro material. Por que eu estou utilizando e ou? Porque pode ter apenas um, mas pode ter mais de um. Geralmente o que ocorre mais ou é uma contradição, uma omissão, erro material. Obscuridade é muito raro, mas pode acontecer quando o juiz dá uma decisão, por assim dizer, e você não entende bolhufas do que ele falou. Aí você impugna via embargos de declaração por obscuridade para pedir maiores esclarecimentos. O que é a nossa contradição? A contradição, basicamente, o juiz dá um fundamento, por assim dizer, lhe dando um ganho de causa,
Mas quando chega na parte dispositiva, tira todo o teu direito. Opa, isso é uma contradição. Embargos de declaração nele. O que é uma omissão? São matérias de direito que ele deva se manifestar no curso do processo, na hora de proferir a decisão, mas por algum fator alheio, ele esqueceu. Naquele trabalho do pessoal da noite que foi feito, quando a gente pediu para vocês fazerem os embargos de declaração, muita gente não se ligou na questão da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aquilo ali era um ponto omisso na decisão, que vocês não enxergaram, mas que depois que eu chamei a atenção, vocês retificaram, certo? A obscuridade, basicamente, é quando a fundamentação do juiz é muito rebuscada, ele bota muita palavra estranha, realmente não dá para entender nada. É muito ambíguo, muito confuso. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa, e você não entende nada. E o erro material, basicamente, são erros de digitação. Um erro na digitação do número, um erro na digitação do nome da pessoa, por assim vai. Antigamente, havia muita polêmica no nosso CPC questionando se os embargos de declaração, de fato, ele tinha ou não a natureza recursal. Por quê? Mas o entendimento da doutrina, inclusive está lá no artigo 994 do CPC, ele é sim uma espécie recursal. Primeiramente, por quê? Ele permite a revisão da decisão. Segundo, requer o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, que você já conhece, obstam a preclusão da decisão judicial e permite a modificação. Regra geral: quando você opõe embargos de declaração, o que você quer tão somente é isso aqui: a integração da decisão judicial. O que é essa integração? Esclarecer isso aqui. Esclarecer a contradição, esclarecer a omissão, a obscuridade e o erro material. Veja que quando o juiz faz essa integração, ele não está alterando aquilo que ele decidiu. Então, primeira característica dos embargos de declaração: uma vez interposto, naquele prazo exímio de 5 dias, não haverá necessidade da intimação da parte contrária para contra-razões, porque não vai prejudicar o direito dele, simplesmente vai ser melhorada sem alterar o teor da decisão propriamente dita. Entretanto, quando essa modificação o magistrado enxergar que há uma possibilidade de alterar sensivelmente, ou melhor dizendo, profundamente, aquela decisão inicial que ele proferiu, aí vislumbro a possibilidade da aplicação do efeito infringente aos embargos de declaração. Por esse motivo, determina a intimação da parte contrária para, caso assim desejar, apresentar suas contrarrazões, exatamente para formalizar o contraditório, porque se vai mudar a decisão, tem que ter o contraditório. Caso contrário, quando for sair a decisão, após análise do recurso em embargo de declaração, e diante dessa modificação substancial, pode ensejar uma nulidade, caso a outra parte não seja comunicada. Mas essa é uma situação excepcionalíssima em relação aos embargos de declaração. Até aqui está tudo tranquilo? Tranquilo, Ju. Ok. Um cuidado que eu chamo a atenção de vocês diz respeito aos efeitos dos embargos de declaração. O primeiro efeito é que os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Interrompe como? Vamos supor, o juiz, ele proferiu uma sentença, vocês sabem muito bem que contra a sentença o recurso cabível é a apelação, seja para reforma ou anulação. O prazo dela é de 15 dias. Mas vamos imaginar que essa sentença contém algum dos vícios que a gente já aprendeu aqui. Tem uma contradição, por assim dizer. Não faz sentido eu interpor, primeiramente, o recurso de apelação e depois os embargos de declaração. Vamos primeiro corrigir aquilo que está errado. Esclarecer a contradição. Aí, nesse caso, interponho o meu recurso em embargos de declaração e o prazo para interpor a apelação, ele interrompe. Vocês lembram qual a diferença entre suspender o prazo e interromper o prazo?
quando suspende o prazo, se estava contando esse prazo, continua a partir daquele ponto que parou, daquele quantitativo que parou. Quando interrompe, não, o prazo volta a contar do zero. E eu estava Exatamente. pensando nisso agora, se você puder dizer se tem outro recurso que interrompa, eu creio que não, mas eu queria ter certeza. Não, Os o outros, único que tem um efeito interruptivo é o nosso amiguinho aqui, os embargos de declaração. E está aqui nesse artigo, 1026 caput. Mas tem uma particularidade. Se esses embargos de declaração, eles têm que ser obrigatoriamente tempestivos, tem que ser interposto até o 5º dia útil após publicada a decisão. Caso contrário, ele não vai gerar um efeito interruptivo e você corra para interpor a sua apelação. Caso contrário, já perdeu 5 dias. Certo? Júnior, Peraí, repete aí novamente, Júnior, por favor. Certo. Ó, aqui. Os embargos de declaração, ele gera o efeito interruptivo. Uma vez que eu interponho os embargos de declaração, ele zera o prazo para interposição de outros recursos. É como se tivéssemos aqui, ó, sentença, vamos supor, aí tem primeiro dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse aqui é o prazo da apelação, certo? Aí só que nós temos o prazo do ED. 1, 2, 3, 4, 5. Se até aqui eu interponho o meu embargo de declaração, e ele é considerado tempestivo, ele vai gerar o efeito interruptivo. Quando ele for julgado, esses 5 dias aqui que passou, zera, volta tudo. E quando sair a nova decisão integrada pelo julgamento do ED, você vai ter os mesmos 15 dias para a apelação dessa sentença que foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração. Ficou mais claro? Ficou, Júnior. Pode Júnior, falar. deixa eu perguntar uma coisa. Boa tarde, gente. Boa tarde. É o seguinte, vamos lá. Se dentro desses 5 dias tem um embargo de declaração a ser impetrado e não deu tempo, não foi feito, eu posso, na apelação, mencionar essas fragilidades da decisão? Pode sim, porque qual a finalidade da apelação? Lembra? Reforma ou anulação. Então, mesmo que você perca o prazo dos embargos, não tem problema. Vai ser revisto só que pelo colegiado ou pelo relator, a nível de tribunal. A desvantagem é que vai demorar mais, né? Ah, tá. Já ia perguntar. E a desvantagem é que demora mais, né? Exatamente. E no julgamento do embargo de declaração, é a segunda particularidade. É feito por aquele que prolatou a decisão. Vou já mostrar. Posso apagar? Eu vou apagar esse esqueminha, tá? Só fiz para demonstrar. Um outro efeito, o único recurso que tem efeito suspensivo, a gente aprendeu, a apelação. Os demais não. Se você quiser, tem que pedir. Esse efeito suspensivo é direcionado diretamente para o órgão julgador, para o juiz, para o desembargador, para o relator. Para um dos 3 aqui vai. E a exceção está no artigo 1026, parágrafo 1º, quando é concedida alguma tutela antecipada, já é deferida, aí no caso suspende. E a possibilidade da atribuição da natureza infringente, que é exatamente a modificação da decisão via julgamento dos embargos de declaração. Mas isso é uma exceção, porque os embargos de declaração não têm a finalidade de julgar, de alterar a decisão a grosso modo. Questões de prova colegiada vão tentar ludibriar vocês da seguinte forma. Eu até trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês. Todos os recursos previstos no CPC
possuem julgamento de mérito vinculado à necessária observância do princípio do duplo grau de jurisdição. Em relação aos embargos de declaração, isso é falso. Alguém saberia me explicar o porquê disso? Júnior, eu sempre desconfio no direito, respondendo questões objetivas, dessa questão do todos, né? Então, eu fico apavorada quando tem todos, nenhum, porque no direito não Júnior, é bem assim. Pode falar. eu entendo que é porque, como no embargo de declaração, é o próprio juiz que vai fazer, como algumas vezes o colega traz, a correção daquilo, do entendimento anterior dele, portanto, não tem duplo grau. Aí eu queria aproveitar a fala para te perguntar uma coisa, naquela questão do prazo anterior da interrupção. Digamos que o embargo de declaração não seja conhecido, né? Não seja reconhecido. É aquele negócio que tu estava falando, aí tem que correr, porque aí para eu entrar com apelação, já comi cinco dias. Então, só Isso. vou ter 10 dias. É isso que você estava Não, falando? não. Mesmo que os teus embargos de declaração não sejam conhecidos, contanto que você tenha interposto ele tempestivamente, até o 5º dia, ele gera um efeito interruptivo normal, não tem problema, certo? Agora, se você Show. interpor no 6º dia, aí não vai ter efeito interruptivo, não. Você já perdeu os 5 dias, infelizmente. Mas vocês não me responderam Entendi. a minha indagação. Por que que eu não posso dizer que no julgamento dos embargos de declaração é decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição? Porque é no juízo a qual? Exatamente. Vamos só melhorar um pouquinho a resposta. Porque não vai ter o reexame por um órgão hierarquicamente superior. No caso dos demais recursos, tem, excetuando o agravo interno também, porque o agravo interno, o relator está no mesmo patamar do colegiado, é só um membro, que é designado para ver o recurso, fazer o juízo de admissibilidade e julgar quanto ao mérito nas hipóteses do artigo 932. Mas ele faz da mesma composição do órgão colegiado. Inclusive, quando vai no colegiado, o relator está lá no meio. O agravo interno também, né, Júnior? Exatamente. Então, os embargos de declaração e o agravo interno, eles não atendem o princípio do duplo grau de jurisdição, porque não são revistos por um órgão hierarquicamente superior. Tomem cuidado. Caiu uma questão desse jeito na prova colegiada e muita gente caiu na pegadinha. Aqui eu trouxe exatamente o conceito do duplo grau de jurisdição, não vou ler, que vocês vão ter acesso ao material no final. Então, gente, um outro detalhe. Não há duplo grau de jurisdição. Por quê? Vou só melhorar aqui um pouquinho depois, gente. Vamos imaginar aqui. Nós temos a nossa decisão interlocutória. Tem um dos vícios do artigo 1022. É interposto embargos de declaração. Quem é que vai analisar ele? O juízo de primeiro grau. É duplo grau de jurisdição? Não é. Da mesma forma, tem a minha sentença. Tem um dos vícios do 1022. Embargos de declaração contra essa sentença. Quem vai analisar? O juízo de primeiro grau. Uma decisão monocrática do relator. Tem vício. Embargos de declaração nela. Quem vai analisar? O relator. Não importa se o relator é do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, do STJ ou do STF. Ele que vai analisar. E, por fim, se for uma decisão colegiada, quem vai analisar? O próprio colegiado. Não importa se seja num desses 4 tribunais. Então, por esse motivo, não é correto dizer que aqui tem duplo grau de jurisdição. Tomem cuidado. Alguma dúvida? Vamos fazer o nosso... seguir. Certo. Vamos fazer o nosso juízo de admissibilidade dos embargos de declaração. Em relação ao cabimento, está nas hipóteses previstas do artigo 1022, para corrigir
Podemos dizer também para esclarecer, ou o termo que os processualistas civis utilizam, integrar decisões contraditórias, obscuras, omissas ou que contém um erro material. E o próprio CPC nos deixa claro o que é uma decisão omissa. Exatamente quando o órgão julgador ele não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. São as nossas famosas técnicas de julgamento para fins de uniformização da jurisprudência. Não se preocupe que nós vamos estudar cada uma delas. Nós temos um incidente de assunção de competência, o IAC. Nós temos um incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, e a técnica de julgamento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos. O que é que muda em cada um? Esses dois primeiros, eles são fixados a nível de Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Esse último, os recursos repetitivos, a nível de STJ e STF. Tem algumas particularidades, mas eu não vou entrar no mérito dessas questões agora, cenas dos próximos capítulos, certo? Mas se tiver tese firmada sobre isso aqui e o órgão julgador não se manifesta, omissão certa, embargo de declaração nele. Alguma dúvida? E também o nosso próprio CPC, no artigo 489, parágrafo 1º, diz que não será considerada, fundamentada, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, e aqui as hipóteses, se limitar a indicação, a reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. O juiz simplesmente cola ali, artigo 196 do Código Civil. Sim, jogou o artigo. Explica. Por que aplicou o artigo 196? A questão da reparação do dano, responsabilidade civil. Se ele explicar, está fundamentada, não está omissa, não cabe embargo de declaração. Agora, se ele simplesmente jogar de acordo, jogar súmulas e não explicar por que utilizou, de nada é a mesma coisa. Eu vou embargar de declaração de decisão por omissão. Da mesma forma, o juiz, quando emprega conceitos jurídicos indeterminados, por exemplo, justa causa, boa-fé, razoável duração do processo, não explicou, nem que nada. Vou embargar de declaração contra essa decisão. E os demais casos que vocês já aprenderam? Invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, aqueles típicos casos de sentença ultra, extra ou citra petita, invocar precedente, enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos, ou quando deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência, sem demonstrar por que não aplicou naquele caso em específico. Para essas situações, além de não ser decisões fundamentadas, cabe sim embargos de declaração. Prazo é mínimo, 5 dias apenas, mas tomem cuidado com a dobra para o MP, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública. E para o litisconsórcio, mas o litisconsórcio, vejam com asterisco, tem que atender simultaneamente as mesmas características. Várias partes representadas por diferentes advogados, de diferentes escritórios, autos físicos. Se for autos eletrônicos, não vai ter dobra de prazo para litisconsórcio não, tá? Tomem cuidado. E, conforme havia falado, é desnecessário... Júnior, você pode repetir, por favor, essa questão do litisconsórcio desse dobra aí? Pronto. É porque, assim, a gente aprende lá em Processo Civil 1 que o litisconsórcio é uma pluralidade de partes. Só que, algumas vezes, esse litisconsórcio pode estar junto na mesma relação, mas não significa dizer que todos vão ser representados pelo mesmo advogado. Eu posso estar junto com você, mas não gosto do teu advogado, então vou contratar o meu. Aí são 2 advogados de diferentes escritórios.
a segunda característica do litisconsórcio. E a terceira, autos físicos. Por quê? Quem que tem essa dobra do prazo? Porque vai ser necessária a retirada, fazer aquela velha carga, e um vai, sim, ter problema para ter acesso e interpor o recurso de modo tempestivo. Por isso que há a dobra do prazo para o litisconsórcio. Isso a gente aprende lá em processo civil 1. Agora, se for autos eletrônicos, para o litisconsórcio, não vai se aplicar a dobra do prazo para essas mesmas situações. Alguma Beleza. dúvida? Continuando. A desnecessidade da intimação da parte contrária para contrarrazões, quando a finalidade é tão somente a integração, mas se o juiz verificar que há uma possibilidade dessa decisão ser modificada, será atribuído aos embargos de declaração natureza infringente e o magistrado, o órgão julgador, vai determinar a intimação da parte contrária para apresentar suas contrarrazões como forma de assegurar o contraditório. Alguma dúvida? Vamos agora falar da regularidade formal. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a regularidade formal via embargos de declaração. O próprio CPC nos diz isso, de uma forma um pouco truncada, mas diz. Os embargos serão opostos ao termo técnico que eu utilizo, mas se dizer interposto não tem problema, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz. Eu não gosto muito dessa expressão ao juiz, porque dá a entender que todo embargo de declaração vai ser julgado pelo juiz, o que não é verdade. Então, prefiro que vocês entendam. Órgão julgador, prolator da decisão embargada, conforme eu mostrei aqui para vocês. Ó. Vou subir um pouquinho para mostrar novamente. Aqui, ó. Tá vendo? Até botar ali, que depois eu passo para vocês. E como é que eu vou apresentar esses embargos de declaração? Simples. Vou fazer uma petição escrita e, obrigatoriamente, ela vai ter que ter os seguintes tópicos. O nome, a qualificação das partes. Quem opõe é chamado de embargante e a parte contrária é o nosso embargado. Aqui a pouco. Indicação dos pontos omissos, contraditórios, obscuros ou com erro material. Isso você vai ter que dizer. Se não dizer, você vai estar ferindo o princípio da dialeticidade. E o teu embargo de declaração vai ser julgado inadmitido. O juiz não vai conhecer. Aliás, quem for julgar ele. As razões do pedido para o saneamento dos vícios, por que é que merece ser corrigido, e o pedido da integração. Exemplo, pedido. Por todo o exposto, é que a Vossa Excelência diga iniciar, no mérito, dar total provimento aos embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões, as contradições, bem como esclarecer as obscuridades e corrigir os erros materiais. E, com isso, integrar a decisão de folhas tal, nos seguintes termos. Aí você tem que dizer exatamente o que quer para fins de integração da decisão. Como você vai dizer para o magistrado que a decisão deve ficar. Alguma dúvida? Eu só ajeitar aqui o material, diminuir aqui a fonte. Vai quebrar meu esquema. Um minutinho. Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Vou mostrar para vocês como é que é feito o nosso fluxograma dos embargos de declaração, já resumindo todos os artigos referentes ao recurso. Falei para vocês. E os embargos de declaração podem ser julgados tanto no primeiro quanto no segundo grau, ou ainda no tribunal superior. Como é feito o julgamento no primeiro grau? Eu tenho uma decisão interlocutória ou uma sentença, e essas decisões, elas estão com algum dos vícios do artigo 1022, que estão aqui. Contradição, obscuridade, omissão e ou erro material. Vou interpor, no caso, no primeiro grau,
perante o próprio juiz de primeiro grau, como? Petição escrita. O que é que eu devo indicar? De modo preciso. Aqui está obscuro, aqui está contraditório, aqui está omisso, aqui está errado. Vai ter que dizer para o... E se o embargante não apontar de modo preciso o vício, seja na decisão interlocutória ou na sentença, os embargos de declaração não serão conhecidos. Por quê? Teria o princípio da dialeticidade. Se for conhecido, vai incidir os efeitos recursais, notadamente efeito interruptivo, que vai obstar, ou melhor dizendo, vai zerar os prazos para interposição de outros recursos, enquanto não for julgado. E o julgamento, ele é direto. O juiz faz o próprio juízo de admissibilidade e verifica no caso concreto. Se não existir a possibilidade, vou marcar aqui para vocês, a possibilidade da alteração da decisão embargada, desnecessária a intimação da parte contrária. Isso é o que diz o 1024. E se você, por exemplo, tiver interposto primeiro a apelação e depois seguido com os embargos de declaração, aquela tua apelação não vai se perder. Não há necessidade de ser complementada a apelação anteriormente interposta e não há necessidade de ser feita qualquer ratificação. Ratificar significa confirmar. Questões na prova colegiada vão tentar ludibriar vocês, dizendo que o recurso interposto anteriormente à interposição dos embargos de declaração haverá a necessidade de complementação das razões recursais ou haverá necessidade prévia de ratificação. Cuidado para vocês não caírem nessa casca de banana. Alguma dúvida? Não, mas eu tinha certeza que eu ia errar essa questão se tivesse. Eu achava que precisava alterar. Não vai errar, não, porque você está aprendendo aqui. Estou ensinando o caminho das pedras, para ninguém cair nessas besteiras. Já tirei, foi print. E se, porventura, o juiz... Júnior, Oi, pode falar. eu pensei, quando você acabou de ler, eu pensei exatamente que ou eu tinha que complementar, eu estava certa que tinha que complementar, não lembrava nem da questão de ratificar. Até eu escrevi aí, eu jurava que eu tinha que fazer isso, eu perdia também. Eu e minha colega aí perdia, ó. Pois é. A Cíntia vai falar para vocês na terça-feira. Fiquem ligados. E se o juiz verificar que há possibilidade da alteração, assim, alterar substancialmente a decisão embargada, que é o que nós chamamos de natureza infringente, ele vai intimar o embargado para se manifestar, caso ele queira, no caso de 5 dias. Ele vai interpor as contrarrazões dele, justamente porque, ó, a possibilidade da atribuição da natureza infringente. Feito isso, ele faz o julgamento. Esse julgamento vai ser feito de que modo? Se for na decisão interlocutória, ele vai dar uma decisão interlocutória. Se for uma sentença, ele vai dar uma sentença, não importa, certo? E agora, se for atribuída, ó, presta atenção no detalhe, foi feito a natureza infringente. Nesse caso, há necessidade da complementação das razões recursais. Mas eu posso complementar tudo aquilo que eu interpus anteriormente? Nananina, É isso, Júnior. Chegou onde é a minha dúvida. Me dá um exemplo, quando eu vou ter que fazer isso, essa complementação? Desculpa te interromper, porque caiu na minha dúvida. Não, tranquilo. Deixa eu só fechar aqui o raciocínio e eu mostro. Quando é atribuído o efeito infringente e você já interpôs o recurso anterior, haverá necessidade de complementar, somente naquilo que foi modificado. Deixa eu esquematizar aqui abaixo, para mostrar para vocês. Vamos imaginar o seguinte, a sentença, ou parte da sentença, ela trouxe 3 fundamentos. Fundamentos
A, B e C. A parte interpôs a apelação, questionando os fundamentos A, B e C. E ele pediu o quê? A reforma. Só que ele viu uma omissão nessa sentença. E ele opôs os embargos de declaração. E ele trouxe o fundamento D. Houve a possibilidade do efeito infringente. Epa! Não tinha uma parte contrária. Quer apresentar as contrarrazões? Beleza, apresente. Vamos julgar. Agora, essa sentença vai estar integrada, modificada e vai conter um fundamento extra. Os fundamentos. A, B, C e o novo que entrou por conta do julgamento do nosso embargo de declaração. Está vendo aqui o esquema? Aí o que é que acontece? Em relação ao meu recurso de apelação, que trouxe esses fundamentos aqui inicialmente, fundamento A, B e C, eu não vou poder mais mexer, porque eu consumei. Mas aquele fundamento novo, acrescido por conta do julgamento dos embargos de declaração, eu vou poder alterar. Então, eu coloco. Não sou besta. É isso que o CPC diz. Ficou claro? Ficou. Mas me diga aqui uma coisa. Aí, no caso, agora, as contrarrazão da outra parte, um apelante vai começar a contar os 15 dias deles a partir desse momento, não é isso? Porque está interrompido em virtude do embargo. Exatamente. Conta a partir daqui, ó, do julgamento dos embargos, né? Da publicação da sentença, não. Certo? E isso é interessante também, Júnior, para uma situação, lógico, isso não seja corriqueiro, mas que o advogado precise para o seu cliente de alargar o prazo. Então, ele entre com o embargo de declaração por questões de aquele esclarecimento. Me ajuda aí. Pronto, exatamente. Aí ele você chegou naquele ponto que o professor Rômulo falou. Você foi interposto lá. Aqui é uma segunda situação. Acompanhe. Nós temos esse esquema vai para outra página. Eu deixo aqui para vocês. Situação é a seguinte. Foi proferida a sentença e a parte foi intimada para apelar. O prazo dela, 15 dias. Só que o advogado, ele é meio doido. Ele é desorganizado. E deixou para apelar. Ai, meu Deus, eu só tenho o 14º dia. Não vai dar tempo para eu impugnar cada um desses capítulos aqui, não. Quer saber? Eu vou entrar com os embargos de declaração? Eu vou pedir o quê? A omissão? Não tem compromisso nessa decisão. Eu vou entrar a contradição? Não está contraditório. Eu vou entrar com embargo de declaração por obscuridade. Certo? Mas se bem que você, se fosse entrar com os embargos de declaração no 14º dia, não ia adiantar muito. Então, a gente tem que colocar aqui um pouquinho. Vamos dizer que ele interpôs no prazo correto. No 5º dia, ele entrou com os embargos de declaração. Aí, nesse caso, o advogado ganha um pouquinho mais de tempo, certo? E ele vai ser penalizado, o juiz vai dizer assim, não, isso aqui você está protelando. Doutor, não tenho culpa, não entendi. Eu posso ser penalizado porque eu não entendi? É isso que foi falado. Lembra? Lembro, pronto, era obscuridade mesmo. Procurando. Não será penalizado com a multa do ED protelatório. Mas isso aqui, gente, é prática de advocacia, tá? Não é mais nota, tá na lei e a gente usa.
Júnior, Pode falar. então só voltando, então quer dizer que se os embargos fossem rejeitados e ele não pudesse adicionar esse outro fundamento na situação de cima, não seria necessário ele ratificar as razões. Exatamente. Não foi apresentado isso aqui, ó. E houve o julgamento da sentença, não houve a inclusão desse capítulo. Então, a apelação fica pelo que está. Não há necessidade de complementar nada e não precisa ratificar nada. Segue o caminho com a intimação da parte contrária, as contrarrazões e depois vai para o tribunal. Entendi, obrigada. Por nada. Alguma dúvida mais? Júnior, porque é chamado para contrarrazoar, no entanto, se não tiver o que falar, aí se finge de morto, né? Fica quietinho. Isso. Ó, aí passa ele só é chamado para contrarrazoar, atribuir esse efeito aqui, ó. Natureza infringente. Aí o juiz intima. Se não for a atribuição do efeito infringente, ele já julga aqui direto, ó. Nem vai para a parte contrária. Não, tá, tudo bem. Agora a parte contrária foi chamada para contrarrazoar e não fez nada, ficou quieto. Problema dela. Problema dela, ela que perde o tempo, né? Exatamente. Alguma dúvida, gente? Vamos agora ver como é o procedimento lá no tribunal. É muito parecido. Só tem um pequeno detalhezinho. Pronto. Estamos agora no tribunal. E vai Peraí, ser... Júnior, o embargo de declaração é o que não tem custas, né? Não tem preparo. Não tem custas, não tem preparo. Eu ia chegar nessa parte aqui, porque você não deixou. Tá. Não, mas tudo bem. Foi Desculpa. ótimo você lembrar. Eu vou colocar aqui, ó. Bem lembrado. Não há necessidade de recolher o preparo. Muito bem lembrado. Da mesma forma, no outro recurso que a gente vai já estudar, viu? Que é o agravo interno. E não há necessidade do recolhimento do preparo. Vamos agora ver a situação lá no tribunal. Estamos agora no tribunal. Chegamos com o processo lá no tribunal. Os embargos de declaração podem ser opostos em face de decisão monocrática e em face de acordos. Nas mesmas situações, quando essas decisões têm algum dos vícios do 1022, vamos seguir o caminho. A interposição vai ser feita aonde? Para o próprio tribunal. Por isso que aquela redação do artigo do CPC, direcionado para o juiz, é equivocada. Eu não gosto dela, mas enfim, né? Do mesmo jeito, a petição escrita, a indicação precisa do vício. Se o embargante não cumprir o princípio da dialeticidade, indicando de modo preciso o vício, se for contra a decisão monocrática ou colegiada, esse acordo não vai ser conhecido. Perdão, esse embargo de declaração será inadmitido, não será conhecido. Mas, se for conhecido, vai haver a incidência dos efeitos recursais, notadamente o efeito interruptivo. E ele interrompe o prazo para a interposição dos demais recursos, que vem depois do acórdão ou da decisão monocrática. Pode ser o agravo interno, o recurso especial, o recurso extraordinário e por aí vai. Júnior, Pode falar. quanto à linguagem, a questão do não conhecido e do inadmitido é a mesma coisa? Exatamente, a mesma coisa. Do mesmo jeito, o relator ou o próprio colegiado analisa esses embargos de declaração e vê. Se não houver a necessidade da alteração da decisão embargada, o relator julga, se for para ele, e o colegiado também julga, se for para ele. E da mesma forma, eu não preciso completar, não preciso ratificar, do mesmo jeito. Mas, se dessa decisão for atribuído o efeito infringente, o relator, o colegiado, manda intimar outra parte para contrarrazoar. E esse julgamento vai ser feito de modo monocrático pelo relator
ou pelo colegiado, dependendo para quem foi direcionado. E se for modificado, aí sim, haverá a possibilidade da complementação das razões recursais. E é um detalhezinho aqui. Vamos supor o seguinte: você interpôs os embargos de declaração, mas o relator entendeu que aqui não é embargo de declaração, não. Eu entendo isso aqui como sendo um agravo interno. Quer converter, meu filho? Quer? Eu lhe dou o prazo. Adeque para o agravo interno, eu recebo, isso aqui já vai para o colegiado. Isso aqui chama-se de fungibilidade dos embargos de declaração em agravo interno. Alguma dúvida? Júnior, Pode falar. eu disse assim, ele só vai solicitar para apresentar contra-razões quando for infringente. Mas as contra-razões não tem que vir antes da decisão, não? Exatamente, ó. Intima o embargado para ele apresentar as contrarrazões. Depois que ele apresenta, ou cala consente, vai ser julgado. Aqui, ó, o fluxo, ó. Intimação, julgamento. Porque eu não entendo, porque a gente diz assim, se não for aceito, não precisa ter contrarrazões. Se o julgamento só é depois. Não, aqui, ó. O que eu falei foi exatamente, se não houver a possibilidade da atribuição do efeito infringente, o próprio relator, se for o caso dele julgar, ou o próprio colegiado, se for o caso dele julgar, ele já julga os embargos de declaração. E não há necessidade da intimação da parte contrária. Está aqui no CPC. Se ele vê de cara, assim, né? Não, de cara e tal, né? Mas não é regra, né? Não é regra. A regra é, os embargos de declaração, lembra que eu falei, não tem a necessidade de alterar, modificar, anular, somente integrar, completar aquilo que faltou, por assim dizer. Mas, em algumas situações, por conta dessas falhas, há a possibilidade de alterar a decisão, exatamente o nosso efeito infringente. Aí, nesse caso, como vou mudar completamente o teor da decisão, eu tenho que intimar a parte contrária para assegurar o contraditório. Caso contrário, mais na frente, vai ensejar uma nulidade. Júnior, diferencia para mim impugnar e embargar. É a mesma coisa, são sinônimos. Por que vocês ficam com essas brincadeirinhas, hein? É não conhecido. É a linguagem processualística. Para uma administradora é duro isso, viu? Mas eu me acostumo. Não, eu também demorava aqui só, minha amiga, para aprender esses nomezinhos. É decorrência mesmo da prática. Porque você também fez outra faculdade dessa área, não foi minha? Não, eu vim da contabilidade. É porque como eu já estou atuando há 10 anos no Tribunal de Justiça... Então, é o rapaz da contabilidade, da administração e tal. O povo mais objetivo. Mas no início, eu apanhei aqui só para entender esses babados. Inclusive, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi a palavra despacho, eu jurava que era aquele macumba. Pensa numa pessoa preconceituosa. Bom demais. E o detalhe, gente, no julgamento dos embargos de declaração no tribunal está aqui, ó. Exatamente a questão da fungibilidade no agravo interno. Caso o relator verifique que se trata de um agravo interno, aí ele te dá uma oportunidade para adequar o teu recurso para agravo interno. É exatamente fungibilidade dos embargos de declaração em agravo interno. Tu vais relembrar alguma coisa de agravo interno, vai? Certeza. Aí aqui, ó, trouxe esquematizado o procedimento para vocês, mas... falta só um detalhezinho. Deixa eu ver aqui. Me diga uma coisa, detalhezinho. A Vlailma está gravando, tá? Com certeza. Já está autorizada. Um compromisso 4 horas. Tudo bem. Não tem problema. Tá. Vamos agora vermos os embargos de declaração protelatórios. Vixe, Maria, que é aquele caso que a pessoa entra com os embargos só para ganhar prazo.
Ok. Está previsto nesse normativo aqui, ó, 1026, parágrafo 2º, parágrafo 3º e 4º. Quando você entra com o primeiro embargo de declaração. Vamos lá. Primeiro é dele. O juiz analisa. Meu filho, você tá doido. Aqui não tem omissão, não tem contradição, não tem erro material e você tá doido. Aqui não tá obscuro coisa nenhuma. Ok. Inadmito. Seu ED. E eu vejo que aqui está muito protelatório. Eu vou lhe aplicar uma multa. Multa por ED protelatório. Qual o valor dessa multa? Vamos ver diretamente no nosso CPC. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Tá aqui, ó. Parágrafo. Vamos ler ele na íntegra. Os embargos de declaração não possuem... Desculpa, aumenta só mais um pouquinho, porque quando o pessoal vai assistir o filme, às vezes não fica muito legal. Melhorou? Pronto, melhorou. Vamos lá. Aqui está, ó. Artigo 1026 do CPC. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo para a interposição do recurso. Qual recurso? Apelação, agravo de instrumento e por aí vai. Mas a possibilidade da atribuição do efeito suspensivo, caso você consiga comprovar os requisitos da tutela de urgência, ó, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, há possibilidade de você pedir o efeito suspensivo no julgamento do ED e ele lhe ser concedido, sem problema algum. E aqui a penalização da multa. Quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. As questões que vão tratar de embargo de declaração vão tentar ludibriar vocês no valor da multa. Pode botar um valor de 1%, ou pode botar um valor de 3%. Maldade, mas vai cair. E, ó, o detalhe, a maldade maior. Na reiteração... Oi? Nessa parte aí, eu vi uma questão que a pegadinha era dizer que o recolhimento era para o Estado e não a parte. Achei interessante também essa pegadinha. Exatamente. Olha aqui a providência. Se você... É o seguinte, vou voltar lá para o nosso esqueminha. Tá aqui, ó. Primeiro ED, inadmito. Multa por ED. Uma multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Imagina se for uma causa de 1 milhão. Quanto é que tu vai pagar nessa brincadeirazinha de ED protelatório? Não quero nem pensar. Agora vamos imaginar que você é teimoso, ou, como a Cíntia gosta de falar, a semente da discórdia. E mais uma vez, teima. E em face da mesma decisão, está com o segundo ED. Esse embargo de declaração contra a mesma decisão, reiteradamente, provavelmente vai ser feito o seguinte: você está teimando, é? Inadmito. Seu ED. E agora, meu querido, eu vou aplicar uma multa, ou melhor dizendo, eu vou majorar a multa. Quanto é que vai ser essa multa? Vamos ver no CPC. Parágrafo 3º. Na reiteração dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. Começou com 2, agora tu vai ganhar até 10. E tem mais um detalhezinho. Para você interpor outras modalidades de recurso, você vai ter que pagar essa multa antes de interpor o recurso, porque se você interpor,
Ah, tem aquele gaiato, né, que interpôs embargo de declaração protelatória. Cadê o pagamento da multa? Pagou não? Inadmitido. Fato impeditivo do direito de recorrer. Exatamente o que diz aqui esse trechinho. E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Quem está dispensado? Fazenda Pública e o beneficiário da justiça gratuita, que a recolherão ao final. Não significa dizer que ficam isentos, vão recolher ao final do processo, apenas. E se você teimar, agora eu vou interpor um terceiro, não adianta. Primeiro, porque não vai passar, vai ser inadmitido, e segundo, você ainda não fez o pagamento da multa, então já é inadmitido de cara. Fato impeditivo. Aqui é extintivo do direito de recorrer mesmo, aqui, ó, essa última situação. Entenderam? Isso acontece na prática, Júnior, essa teimosia? Mas acontece. Dá vontade de o cliente matar o advogado, né? É. Esse é o detalhe. Então, o que é que vai acontecer? Vou descer aqui que fica melhor, depois eu ajeito. Então, pronto. Primeiramente, quando acontece essa situação, é interposto embargos de declaração com fim protelatório e você reitera, você vai ser proibido de ingressar com outras modalidades recursais enquanto não pagar a multa, como havia dito. Fato impeditivo do direito de recorrer. A majoração é em face da mesma decisão, a gente chama de ED do ED. Não é nessa situação aqui, ó. Por exemplo, entrei com o primeiro ED em face de uma sentença. Aí ele foi considerado protelatório. Aí o processo seguiu. O processo seguiu para o tribunal. Aí teve um segundo ED, só que agora em face da decisão monocrática, que inadmitiu a apelação. E esse ED foi considerado protelatório. Para essa segunda situação aqui, aplica-se a majoração da multa, sim ou não? Foi justamente aquele tema que a gente discutiu, né? Nesse caso, não tem a aplicação da multa. Então, aqui vai ser 2%, normal. Porque é outro juízo, né? Exatamente. E não é em face da mesma decisão. Então, não é caso de ED do ED. E aqui, 2%. Não é reiteração. Nesse caso Tá, aqui, não mas tem ele tem que recolher para seguir? É só no caso da majoração, quando ele interpõe pela Ele só segunda vez. recolhe na majoração. Então, Isso, o é o que diz o 2% CPC. primeiro, o 2% primeiro é só para ele se assustar, é assim? Exatamente. Alguma dúvida, gente, nessa parte? Júnior, aproveita e revisa os pré-questionamentos. Certeza, porque vai cair alguma coisa dele, tenho certeza. Espero que não, por bem de vocês. Mas tem algum professor espírito de corpo, né, chamado, não vou nem dizer o nome, que vocês conhecem, não fala. Nós temos aqui, ó, primeiro entendimento simulado do STJ. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Diabo é isso, Júnior? Tá endoidando? Que diabo é isso que tu tá falando? Calma, Maria do Bairro, vou explicar. Tem um artigo específico do 1025 que diz o seguinte, eu vou ler o artigo e depois eu vou explicar como é que funciona esse pré-questionamento, certo? Vamos ler. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Vamos agora entender o que é esse nosso amigo pré-questionamento.
Pré-questionamento, gente, ele trata-se de um requisito específico de admissibilidade para 2 recursos. O nosso recurso extraordinário, aqui embaixo, e o recurso especial. Nós ainda vamos estudar esses 2 recursos. Muita maldade cobrar esse artigo, eu não cobraria, mas, como tem professor espírito de pouco numa das turmas, ou mesmo em outras turmas, não sei, pode ser que caia. Então, muita atenção. O recurso especial, vou começar com o RESP. O RESP, gente, é chamado de recurso especial. E ele é interposto para o STJ, notadamente quando há uma violação da legislação infraconstitucional ou da lei federal, como alguns preferem. O recurso extraordinário, ele já é julgado no Supremo, e a violação já é direta ao texto constitucional. Só que, para você chegar com esses recursos nos tribunais superiores, e isso nós falamos no primeiro dia de aula, tanto o RESP quanto o RE, o REST, vou chamar de REST, fica melhor para vocês e para mim também. Eles só podem discutir matéria de direito. Não pode discutir matéria fática, que é exatamente aquela briga de vizinho, o roubo da galinha, coisas, as picuinhas que a gente vê no primeiro grau. O STJ e o STF não é a casa da mãe Joana para levar essas coisas. Nananina, não. Vai ser discutido tão somente matéria de direito. Só que, no curso do processo, muito advogado pensa, eu só vou pré-questionar quando eu for chegar o momento de interpor o recurso para o Tribunal Superior. De jeito nenhum. Cara, nessa lorota de pré-questionar somente na hora de interpor o recurso para o Tribunal Superior para ver o que vai acontecer. Ele vai ser inadmitido. Vou dar aqui um exemplo. Nós, nessa ação, você alegou que foi violada uma matéria de ordem constitucional. Se o juiz trouxe o fundamento dessa sentença, seja negando, seja apreciando ou deferindo a violação da matéria constitucional, ela está pré-questionada. Não haverá mais necessidade de você fazer nada. Atender o requisito e, quando chegar o momento da interposição do recurso para o Tribunal Superior, atender o requisito. Ao julgamento da apelação, vamos continuar. O relator, em decisão monocrática, abordou nela uma matéria constitucional. Se ele abordou, se manifestou, está pré-questionada. Não precisa fazer nada. Do mesmo jeito, o colegiado, no seu acordo, ele fez a abordagem da matéria constitucional, ela está pré-questionada. Isso aqui também vale para o STJ, tá, gente? Agora, se em nenhum desses momentos aqui, no primeiro grau, no julgamento da ação, no julgamento da decisão monocrática ou no acordo, nenhum deles enfrentou a matéria constitucional ou infraconstitucional, antes de você interpor os recursos para os tribunais superiores, você tem que forçar o pré-questionamento, tem que forçar. Pré-questionamento é algo que você planta desde o início. A partir do momento que você vê a violação, seja a Constituição, seja a legislação federal, e você vai pedir explicações para o magistrado sobre isso, exatamente na forma do embargo de declaração para fins de pré-questionamento, com base em quê? Na omissão. Exatamente, você vai forçar a discussão. Aqui, no primeiro grau, caso ele não tenha falado, aqui, perante o relator, nos casos do artigo 932, ou perante o colegiado, caso não seja atribuição de mérito do relator julgar o teu recurso. Então, você tem que forçar o pré-questionamento a partir do momento que verificar que houve violação à Constituição ou à legislação infraconstitucional. Se isso não acontecer, está com 1025 nele, força o pré-questionamento, embargos de declaração por omissão e pré-questione. Caso contrário, quando chegar o momento de você interpor esse recurso aqui para o STF ou esse aqui para o STJ,
isolamento. Não vai passar. Isso é o nosso pré-questionamento. Júnior, Pode falar. precisa estar no embargo de declaração a especificação que é para fins de pré-questionamento ou não? Já fica subentendido? Geralmente é só coloca embargo de declaração mesmo, só que alguns advogados são bem técnicos, até prefiro que coloque, para fins de pré-questionamento. Porque senão depois ele vai dizer protelatório. Protelatório nada, meu senhor. E a súmula 98 do STJ? Vai me aplicar a multa? Vai não. Entenderam? Dúvidas, indagações, aperreios? Terminei os embargos de declaração. Alguma Júnior, então, consideração? menciona no ED a súmula 98, é isso? É porque antigamente, antes do CPC 2015, quando a gente fazia os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, era horrível. O próprio tribunal dizia, protelatório, tome a multa, tome a multa. E aplicava mesmo. Dizendo que era protelatório, uma coisa que a gente estava atrás do nosso direito e o julgador lá, fingindo a mãe, negando o nosso direito. Eu disse, Beleza. dúvidas, indagações, aperreios? Vamos agora para o nosso segundo recurso, agravo interno. Preparei ele aqui. Não se preocupe, esse esqueminha eu vou passar para vocês, como eu já passei o da apelação, do agravo de instrumento e os demais, certo? Vamos agora ver o agravo interno. O bom, gente, que é só um artigo. É mais rápido ainda. Agravo interno é o recurso cabível contra a decisão monocrática, chamada de unipessoal, proferida por quem? Pelo nosso amigo relator. E onde é que estão as atribuições do relator? Vocês vão ter que saber de qual é salteado de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. O artigo 932. Não tem para onde correr. Por quê? É o artigo 932 que disciplina os poderes e deveres do relator, desde a direção do processo, concessão da tutela provisória, seja em recurso ou nas ações de competência originária, a exemplo do mandado de segurança contra ato de autoridade, a exemplo da reclamação, quando o juiz teme em fazer juízo de admissibilidade da apelação. Estou esquecendo de uma. Lembrei. E a última, ação rescisória, para desconstituir decisão transitada em julgado. Então, juízo cabe agravo interno também nessas decisões proferidas nas ações de competência originária do tribunal. As terceiras hipóteses, a terceira e a quarta e a quinta, são as que vocês devem se debruçar mais ainda. Por quê? São as típicas hipóteses de proferimento de decisão monocrática, em que o relator vai ter a atribuição de julgar sozinho o teu recurso, justamente porque a matéria de direito está devidamente pacificada e uniformizada. Ele vai proferir decisão monocrática julgando o mérito, seja para negar provimento ou dar provimento. E outras questões mais. E o nosso amigo relator, conforme vocês já aprenderam, faz o nosso juízo de admissibilidade, onde ele analisa cada um desses pontos. Cabimento, legitimidade, interesse, parará, tudo tal. Tudo isso é analisado por ele, qualquer recurso. E não importa que tipo de decisão monocrática ele venha proferir. O relator resolveu uma questão incidental sozinho? Não gostei? Agravo interno. Julgou parcialmente o mérito na decisão monocrática. Em que casos? Nessas três ações aqui, que é de competência originária do tribunal. Julgamento parcial do mérito. O relator pode fazer isso, sem problema algum. Então, não gostei da decisão dele? Agravo interno. Ele admitiu ou inadmitiu o meu recurso? Não gostei? Agravo interno.
Analisou o reexame necessário? Agravo interno. É um processo de competência originária, aquelas que eu já mostrei para você, agravo interno. E aqui, 3 exemplos só para demonstrar para vocês. Não vou nem perder tempo. Também, gente, é cabível agravo interno direcionado para as turmas recursais nos juizados especiais, sem problema algum. Mesmo funcionamento, mesmo esquema previsto no CPC. Cuidado! Nada de interpor agravo interno em face de decisão colegiada. Caso contrário, você estará incorrendo em erro grosseiro e o teu recurso vai ser inadmitido. Nas questões da prova colegiada, eu acho que vai ter uma questãozinha dizendo assim: cabe agravo interno em face de decisão colegiada. Pelo amor de Deus, se vocês marcarem como verdadeiro, Deus tem de piedade da alma de cada um de vocês. E, em algumas decisões bem antigas, antes da vigência do CPC, vocês podem encontrar essa nomenclatura aqui, agravo regimental, que é a antiga nomenclatura para o nosso atual agravo interno. Somente esse detalhe que eu chamo a atenção de vocês. Vamos ver. Aqui são as espécies de decisão, só nomenclatura, eu trouxe aqui só para exemplificar, mas isso não vai ser cobrado de vocês, nem precisa perder tempo, podem até pular. Vamos ver o nosso esqueminha aqui, o nosso artigo. Ou melhor dizendo, vou partir logo para o esquema, contando a partir de um caso, para a gente ver como é que funciona na prática. Esse caso aqui, a gente discutiu na turma da manhã, inclusive, o pessoal da manhã deve estar lembrado dele, aquela polêmica do curador especial, certo? Eu peço licença que eu vou ter que repetir algumas coisas, mas vai ser mais rápido. O que é que aconteceu aqui nessa... Oi? Por favor, antes de passar, só uma coisa. Aqui no caso da decisão colegiada, eu posso usar embargo de declaração? Pode. Pode, né? Contanto que tenha um daqueles vícios, 2022. Se não, vai para o próximo recurso. Ou especial ou extraordinário. Ou os dois, não tem problema. Alguma dúvida mais? Tranquilo, Júlia. Obrigada. Gente, eu vou contar para vocês uma história que está deixando a gente de cabelo em pé. A gente, assim, o pessoal lá do tribunal, porque eles pegaram esse abacaxi e estão penando para julgar. O caso é o seguinte: caiu aqui na fazenda pública. Esse senhor, ele estava doente, pediu a internação de leito de UTI. Só que ele não tinha como se representar, né? Porque estava passando mal, estava no hospital. Quem entrou com a ação foi essa senhora aqui. Inclusive, é a companheira dele, certo? Guarda essa informação. Ela era a companheira, não era esposa, não era nada dele. Apenas companheira. Questão de união estável. E o requerido era o estado do Ceará, através da sua Secretaria de Saúde. O que é que aconteceu nesse caso? Bem paradigmático, por sinal. Ele pediu a internação do leito de UTI. E, através do estudo da nossa teoria dos capítulos da sentença, conforme ensina o nosso doutrinador Cândido Dinamarco, esquematizei aqui para vocês os capítulos. Vamos verificar o que foi pedido. Na petição inicial, além do pedido da internação do leito de UTI, a parte autora, através da Defensoria Pública, ele estava representado pela Defensoria e tinha um curador especial, certo? Ele pediu o direito fundamental à saúde, no artigo 5º, discutiu acerca do mínimo existencial, direito à saúde, mínimo existencial, porque a fazenda pública sempre contrapõe com essa tese aqui, a reserva do possível. Não tenho condição de cumprir a reserva do possível, nada disso. E o meu mínimo existencial fica onde? É um constante embaixo. E, caso não fosse cumprida a decisão, quando fosse proferida a tutela antecipada e concedida a liminar, eles pediram que fosse feito o sequestro de verbas públicas. E pediram uma multinha, o valor de R$15.000, que nós já aprendemos lá no processo de execução, são as nossas astrentes, certo? Além do mais, o pedido de tutela de urgência, com base no artigo 300, e, ao final, condenação do ente público nas custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, certo? Entenderam o caso?
Sim ou não? Sim. Perfeito. Júnior, eu entendo quando você disse no começo que ela era companheira dele, não era nada dele. Se ela era companheira dele, ela não é com quem união estável com ele? É porque, nesse caso aqui, não estava devidamente comprovada a união estável. E tem uma outra questão que vocês vão já entender quando eu contar. Aí aconteceu. O juiz deferiu a tutela antecipada, só que, no caso, o valor da multa foi mínimo, salvo me engano, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Aqui, o valor da multa foi de R$ 5.000, foi deferida, as astrenses, caso houvesse o descumprimento, e a tutela foi deferida. Voltando aqui. Só que, no curso do processo, foi intimado não, citado, mas não teve tempo de haver a contestação. Mas o réu foi citado. O dele estava assegurado. Então, se porventura a PGE viesse com uma alegação de nulidade por conta disso, nada a ver. Só que aconteceu o seguinte: foi deferida a nossa tutela de urgência, foi fixada uma multa no valor de 5.000, só que o juiz limitou, limitada a 30 dias multas, que é exatamente a providência que a gente aprendeu lá no processo de execução. Não adianta você fixar as três e não fixar um teto. Caso contrário, vai ser uma multa assim, ad eterno, que só vai aumentando, e não vai ter mais fim. Então, o juiz fixou esse parâmetro para atender um requisito da legalidade, para não incorrer futuramente num excesso de execução e para não correr o risco de ser derrubada perante o Supremo. Então, ele já meio que se precaveu desse fato. E essa multa, diretamente no bolso do secretário de saúde, pessoa física, tá? Só que essa decisão judicial, ela foi descumprida. E o que era que é para ter sido feita? Aplica a multa. Multa de quanto? R$ 5.000. E, infelizmente, não teve tempo hábil para cumprir essa decisão e o nosso paciente veio a óbito. Aqui transcrevo o dispositivo. Declaro o processo extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso 9 do Código de Processo Civil. Nós já aprendemos que isso aqui é a típica sentença terminativa. Há possibilidade do juiz se retratar. Se ele quiser se retratar, poderia. Na oportunidade, determina a remessa do ofício ao INSS, a fim de comunicar o óbito do autor, conforme requerido pelo órgão ministerial, as folhas 66 e 67, que é o parecer do MP. E o detalhe, sem custas... Oi? Pode falar. Perdoe, é porque não, eu perdi só volta só um segundinho, 2 segundos de Aonde? para Aqui? poder eu pegar o que estava falando de sair. Você estava na parte lá que você até chorou quando saiu, depois a minha conexão fechou. Pronto. Vou voltar aqui rapidinho. Agora, novamente, é só... Está aqui contextualizando, ó. A petição inicial, basicamente, resumiu. Pediu direito à saúde, contrapôs o mínimo existencial à reserva do possível, que é a tese da parte contrária. Houve o pedido do sequestro de verbas públicas, no caso de descumprimento da tutela de urgência que viesse a ser deferida. Eles pediram 15.000. E também pediram a condenação em custos processuais e honorários advocatícios a favor da defensoria. Isso foram os pedidos na petição inicial. O réu foi citado, mas não teve tempo hábil para ele se manifestar na contestação, porque o paciente morreu, veio a óbito. De fato, foi deferida a tutela de urgência, o juiz fixou as astrenses em 5.000, mas fixou um teto. Só que no caso concreto, essa decisão foi descumprida. Então, se foi descumprida, a multa tem que ser aplicada. Confere? Só que, infelizmente, esse paciente veio a óbito. Por esse paciente veio a óbito, antes mesmo da citação
melhor dizendo, antes mesmo da oferta da contestação, a PGE, ó, achou por bem nem se manifestar, porque ela já sabia, bom, se ele morreu, para que eu vou contestar, se já vai ser extinto? E o juiz vai ver isso aqui, vai ver isso aqui. E, de fato, viu. Por quê? Quando o Ministério Público foi intimado para se manifestar, ele entendeu que é uma ação de natureza personalíssima, em razão da morte do paciente, houve a perda do objeto, e pediu que fosse comunicado ao INSS para que a companheira, porventura, não viesse a fazer saques indevidos de benefícios previdenciários em nome da pessoa que morreu. Lembrando que o parecer é meramente opinativo, não vincula o magistrado. E o resultado da sentença foi exatamente os termos do MP. O juiz acatou, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, determinou a remessa do ofício ao INSS para comunicar o óbito, mas, ó, sem custas e sem honorários, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Isso foi o que aconteceu. Pergunto a vocês. A decisão judicial foi descumprida. O que vai acontecer com o valor dessa multa aqui de R$5.000? Fica por isso mesmo? Como é que vai ser paga? Não paga? Quer dizer que legitima o ente público a descumprir decisão judicial? É assim, é? O que vocês acham? Eu creio que não. Acho que aí entra a pessoa que perder, tem que contar também que teve o trabalho do advogado. Exatamente. Esse ponto aqui, inclusive, o juiz nem se manifestou e nem adiantava embargos de declaração, porque não tinha uma contradição, obscuridade, nada. A decisão estava perfeita. Não era caso de embargos de declaração. Então, só restava partir para apelação. Aqui, ó. O primeiro ponto da apelação foi esse. Doutor juiz, e essas astrentes aqui? Vai ficar para quem? Ele descumpriu a decisão judicial, e agora? Vai legitimar o descumprimento das decisões? Não, senhor. E outro ponto que eles questionaram. A morte dessa pessoa foi por conta da omissão do Estado, que não cumpriu essa decisão? De modo... Era isso que eu ia falar, Júnior. Como é que fica esse descumprimento? Se a pessoa piorou e se demorou exatamente isso e a pessoa morreu, como é que fica? Justamente. Não foi dada essa resposta, infelizmente. A defensoria, de fato, tem direito a essa condenação quanto aos honorários sucumbenciais que porventura tivesse pedido? O que vocês acham? Júnior, creio que mediante o fato, sim, né? Porque houve causa-morte por uma, me desculpe dizer, por uma irresponsabilidade. De acordo com a responsabilidade civil, sim. Claro que tem. Mas não foi isso que entenderam. Olha o que aconteceu. Extinto processo. E sem custos, sem honorários. Correu uma... E é isso que eu estou abismada. Tá vendo, gente? Caso real, viu? Aí, vamos brincar de recurso agora. De fato, a defensoria viu essa marmotagem e não aceitou, não deixou por menos, não. Aqui. A defensoria, através do curador especial, que é exatamente a companheira, na mesma peça, diz: doutor juiz, com a devida fênia, não há perda do objeto. Primeiramente, porque essa perda do objeto se deu por conta da omissão do Estado que demorou para cumprir a decisão judicial. Segundo Vossa Excelência, houve o descumprimento da sua decisão judicial. Logo, reputa-se cabível a aplicação das astrentes fixadas em R$5.000. Ele não vai... Só que como a pessoa morreu, essas astrentes ficam para quem? Fica para quem essas astrentes? Fica para a companheira, mas depois, eu não sei se você vai falar, ainda cabe também que entrar com outro processo contra o Estado, porque houve agravamento passivo e causa morte. Aí, no caso, essa companheira, ela é... É isso que eu estava falando. É herdeira ou ela é meieira? Meieira, porque ela só é companheira, porque se ele tiver filho,
para o filho. Ela tem Exato. legitimidade para suceder? Eu entendo que sim, contanto que ele não Sim, tivesse, Júnior, sim. ele fosse casado com outra pessoa. Se ela era amante dele, alguma coisa desse tipo, aí já complica. Eu não sei como Não. resolveria, mas se é companheira, aí tem que olhar só se tem filhos. Se tiver filhos, fica uma parte para os filhos, outra parte para ela. Outra parte para ela, exatamente, Júnior. Pelo que eu entenda, né? É porque aqui no recurso, ela se deu a entender que era a herdeira, mas o tribunal verificou que você não é você não é herdeira coisa assim, não é herdeira coisa nenhuma assim. Aqui não, minha senhora, você é meia-herdeira. Primeiro a gente tem que cumprir o requisito sucessório. Ascendente, se ele tinha filhos, os descendentes, os filhos, os ascendentes, os pais, depois cônjuge ou companheiro. Só que ela queria ficar com as ascendentes todas para ela, quebrando a cadeia sucessória. Júnior, desculpa, completando o que você está dizendo, por que não houve aí dano moral e dano material? Dano material causa a morte da pessoa, né? Entendeu? Exatamente, igual o que houve aqui no Ceará, não sei se você viu aquele exemplo do rapaz que foi preso injustamente, né? Então, era isso que eu ia adentrar para te perguntar. Nesse caso aqui não foi configurado o dano moral, não, é porque realmente faz demora, mas se quisesse ter pedido, poderia pedir sem problema algum. Não poderia pedir porque por conta da petição inicial. Depois que é julgada, eu não posso mudar mais nada. Aí teria que ser uma nova ação. Sim, na nova ação. É por isso que eu disse, desculpa, eu estou completando o que minha colega estava falando. Nesse caso, entraria, caberia? Caberia, em um outro processo. Certo? Mas vamos continuar aqui a história. Aí, a Defensoria Pública, obviamente, colacionou vários entendimentos, que nós chamamos de jurisprudência, exatamente para reforçar esse argumento aqui da não perda do objeto. E depois, ela alegou o princípio da causalidade, exatamente, dizendo que foi o Estado que deu causa para a morte da pessoa. E, por fim, pediu a aplicação da teoria da causa madura. O que é isso? Nessas hipóteses aqui, o que é que está sendo discutido? Então, somente quem fica com as astrentes e se tem ou não a condenação em honorários sucumbenciais, matérias tipicamente de direito. Não há necessidade de dilação probatória. Não faz sentido o tribunal, por assim dizer, reformar a sentença e devolver. Tá aí, juiz de primeiro grau. Resolve agora. Julga de novo. Não. Né? Diante dessa hipótese, com base na teoria da causa madura, o próprio tribunal pode fazer. Exatamente o que diz aqui no artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir de logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485. Então, perfeitamente cabível a possibilidade da aplicação da teoria da causa madura. E o pedido final? Reforme a sentença. Entendeu? Júnior, só uma coisa, ainda está na mesma instância, né? Isso, ainda estamos na mesma instância. Ainda estamos no primeiro grau, agora na fase recursal, está interpondo o recurso. Intimou, Defensoria Pública, qual o prazo da Defensoria? Em dobro, ela conta em dobro, então, no caso, 30 dias. E o prazo da PGE para contrarrazoar? PGE, eu acho que é 30 dias também, mas eu não tenho certeza, Exatamente. Não. Fazenda Pública, exato. Prazo dobrado para ambos, razões e contrarrazões. A nossa amiga PGE, eu chamo PGE porque é através da Procuradoria. Defensoria, tudo bem, é certo que você atuou, tem direito aos honorários sucumbenciais, mas, dileto defensor, Vossa Excelência entende que os honorários advocatícios não são devidos à defensoria quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença. E isso, minha cara, é um entendimento sumulado perante o STJ.
Se você é a Defensoria Pública, está diretamente ligada à minha estrutura administrativa, eu não lhe devo nada, porque seria o Estado pagando para o Estado. Isso é uma confusão patrimonial. E, do outro lado, eu peço, desde já, que o próprio relator, quando receber esta apelação, negue provimento, porque está violando o entendimento simulado. Também colacionou vários entendimentos, e exatamente alegou ainda. Note-se, o excelentíssimo desembargador relator, que não há fundamento nas razões recursais quando tenta diferenciar a Defensoria Pública do ente público, no caso o Estado do Ceará, que a criou, ao fundamento da autonomia conquistada pela Lei Complementar 132/2009. Exatamente ele discutindo, eu não devo nada, você está vinculado à minha estrutura administrativa, você é diretamente subordinada, não vou pagar nada. Esse é o argumento. Em relação à perda do objeto, ele também entrou no cerne da questão dizendo, não, ação personalíssima. É porque não coube aqui, mas também ele trouxe na tese ação personalíssima, perda do objeto, tá ok, mantém a sentença. Entenderam? Intimou, apelação, contra-razões, juiz admite isso aqui ou vai para o tribunal? Vai para o tribunal. Vamos para o tribunal, vamos que vamos. Chegou no tribunal. Vamos fazer o nosso juízo de admissibilidade? Cabimento, ok. Vou pular esses dois últimos que tem a polêmica. Inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer, não houve, então tá ok. Fato impeditivo, não verifiquei, tá ok. Tempestividade, está ok. Regularidade formal, também tá ok. Cadê o preparo? Tem não. Por quê? Beneficiário da justiça gratuita. Atendeu aos requisitos da petição do recurso de apelação? Atendeu. Então tá ok. Falta só dois. Vou analisar agora. Legitimidade, interesse. Meu filho, você não tem legitimidade, você não tem interesse, porque é uma ação de natureza personalíssima e você não é herdeiro, você é meieiro. Adivinha o que aconteceu com base nessa minha fala? Adivinha? Foi negado. Mas não era melhor logo juntar os meieiros junto com ela e entrar com uma nova ação contra o Estado para tentar pegar esse dinheiro de volta e ainda incluir danos morais e materiais? Outro processo não seria mais rápido? Pois é, mas só que eles queriam assegurar que nesse processo, caso contrário, ia transitar em julgado e babau, já era. Aí era mais um trabalho, tinha que entrar com ação rescisória para desconstituir isso aqui. Eles quiseram assegurar esse direito aqui, exatamente o cumprimento das astrais, porque em nenhum momento o juiz se manifestou sobre isso, e sequer adentrou no mérito em relação aos honorários. Aquela fundamentação ali foi muito chula mesmo. E, exatamente, o relator, na nossa decisão monocrática, disse isso aqui. No caso sob comento, a apelação foi apresentada pela curadora do falecido autor, a quem a lei não atribui legitimidade recursal. Tome em descompasso com a expressa previsão do artigo 485, inciso 9, que prevê a extinção sem julgamento do mérito nos casos de ações personalíssimas, como a que se analisa no presente feito. Isso já é o relator julgando. Dessa forma, entendo inexistir a legitimidade do curador do autor do falecido em sede de demanda, voltada à tutela do direito à saúde e à vida, para a propositura da apelação, motivo pelo qual, nos moldes do artigo 932, inciso 3, inadmito a apelação. Relator sendo relator, aplicando 932. E, de fato, o nosso recurso de apelação foi inadmitido. E agora, José?
Perdeu? Vai para os tribunais superiores. Vai pular a instância? Ó, aqui, ó. Vai recorrer, não? Porque se na primeira instância foi negado, ele não pode recorrer, não? Fica Posso. com... Aqui, ó. Como foi uma decisão monocrática proferida pelo relator, cuidado. Se disser recurso especial extraordinário, está errado. Haverá uma supressão de instância e... agravo interno. Exatamente. Cuidado. Foi exatamente o que aconteceu. Vamos agora ver na prática o nosso agravo interno. Eu esquematizei também. Antes da gente ver o agravo interno, começar um artigo, gente, eu vou explicar a partir da leitura do artigo mesmo, tá bom? Já está aqui na tela, tudo transcrito. Contra a decisão proferida pelo relator, isso é o CPC nos falando, caberá agravo interno. Esse agravo interno vai para quem? Para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Essas regras é como vai ser a composição, a organização, as datas da realização do julgamento, questões administrativas perante o tribunal. Mas o que a gente tem que ficar ciente, que é decisão monocrática proferida pelo relator, agravo interno para forçar o julgamento colegiado. E se você interpor agravo interno já em face da decisão colegiada, isso será considerado um erro grosseiro e o teu recurso será inadmitido. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo. Eu achei interessante partir de um caso concreto, porque a gente já até revisava alguns pontos. Vamos continuar. Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Lembremos o nosso princípio da dialeticidade recursal. Parágrafo 2º. O agravo, não tem esse interno aqui porque não tem no texto original do CPC, mas é agravo interno. Será dirigido ao relator que intimará o agravado a manifestar-se, apresentar as contrarrazões sobre o agravo interno, no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo a retratação, que é o nosso efeito regressivo, será levado a julgamento, incluso em pauta. Então, quando o relator, ele não vai fazer juízo de admissibilidade do agravo interno, certo? Ele apenas toma conhecimento das razões recursais do agravante e, caso queira, poderá exercer o juízo de retratação após as contrarrazões. Se houver a retratação, o agravo interno estará prejudicado. E aí vai nascer um novo prazo para o agravo interno, para a parte contrária. Certo? Vocês acham que se não houvesse esse parágrafo 3º, o relator, agravo interno contra a minha decisão, não passa não. Não pode, deixo não. Deixo não, pode não, não vai não, porque eu que mando aqui. Eu sou o Deus. Não, não é não. Parágrafo 3º. É vedado ao relator de quem? Do agravo interno, limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Ele não pode simplesmente dizer, julga improcedente o agravo interno com base na minha decisão monocrática. Não é? Somente isso? Não. Você vai ter que trazer novos argumentos, novos fundamentos para dizer que o meu recurso é improcedente, para levar para o colegiado. Massa, né? E está acabando. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, em face de decisão colegiada, ou improcedente em votação unânime é o nosso 3-0. O colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa, fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.
Exatamente aqui, ó. Não pode haver a divergência, tem que ser 3-0. Protelatório, inadmissível. E o último parágrafo, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da Justiça, que farão pagamento ao final. É exatamente o nosso pressuposto do fato impeditivo do direito de recorrer. Alguma dúvida, gente, na leitura técnica do artigo? Não? Então, vamos ver aqui graficamente como funciona. Acho que aí as observações e pronto, a gente encerra. Vamos nós. O que é que acontece? Nós temos aqui a interposição do nosso recurso de agravo interno. Onde é que vai ser feito? No próprio tribunal. Prazo de 15 dias, cuidado com as dobras do prazo, certo? Quando é recebido o agravo interno, você vai ter que cumprir o requisito da regularidade formal. Petição escrita, a prática diz, faça uma folha de rosto para exatamente permitir o juízo de retratação, e na outra folha faça as razões recursais. Isso aqui não está expressamente dito na lei, mas o que não pode faltar é isso aqui, ó, as razões recursais. O que é que deve constar nesse recurso? O nome, a qualificação das partes, no caso, o agravante, o agravado, a exposição do fato e do direito, a dialeticidade recursal, as razões do pedido de reforma, a decretação da nulidade do quê? A nossa decisão monocrática e o pedido da nova decisão pelo órgão colegiado. Intimo agravado no próprio tribunal, prazo de 15 dias. Caso queira, apresente as contrarrazões. Relator, analisa e vê. Bate e volta nas duas teses. Possibilidade do juízo de retratação após a apresentação das contrarrazões. Caso não ocorra... Deixa eu só... Ela se esconde assim dentro das palhas, assim, pega um tiro nele. Que galo! Filma aí um galo de verdade. Valeu para vocês, pessoal? Aqui. Não, Júnior, é só a nossa colega que o microfone sem querer. Aham. Quer que eu repita alguma coisa? Pronto. O caminho foi o seguinte. Foi interposto o agravo interno contra a decisão monocrática, o prazo, 15 dias, na petiçãozinha devidamente escrita, fundamentada, seguindo a regularidade formal, intimou o agravado no próprio tribunal para as contrarrazões, no mesmo prazo. Ele tá 11. Júnior, tira aí o microfone dela, aí, porque só você consegue fazer isso. E depois ela pode ligar, você não tira, não pede ela falar, não. Um minuto, que eu vou... Peraí, cadê a pessoa? Vou ter que parar a apresentação para poder ver. Rapidinho, né? Tu vai nas pessoas, nas carinhas aí, onde tem 14. Aí vai aparecer o microfone dela e tu fez do canto inferior direito. Canto inferior direito aparece as carinhas, essas duas bonequinhas que tem um 14 em cima. Já desativei. Deu certo? Pronto, deu certo. Aí, na hora que ela quiser ligar, ela consegue ligar. Tu só consegue desligar. Mas ligar é só ela. Pronto. Aqui no caso, vocês entenderam, né? O caminho. Quando é apresentado as razões e as contrarrazões, o relator faz uma confrontação e a possibilidade dele se retratar dessa decisão. E ele se retratar... Só te interromper um pouquinho. A retratação é em 5 dias e esse prazo é impróprio, não é isso? Aqui, lá e meus demais, o artigo não fala o prazo da retratação. Então, é cabível até a apresentação das contrarrazões. A partir das contrarrazões, aí que a possibilidade do relator ver e se retratar. Se quiser aplicar o prazo da apelação, nos casos em que é permitida a retratação, é 5 dias. Mas, como você bem frisou,
é um prazo impróprio, mas não tem especificadamente aqui para o agravo interno. Certo. E se ele não se retratar, o relator faz o voto dele com o relatório, manda o processo concluso para o gabinete e pede a pauta para o julgamento colegiado. E assim segue para o julgamento colegiado. Chegamos no julgamento colegiado. O colegiado analisou tudo e tal, verificou. O relator está doido, está equivocado. O que é que vai acontecer com essa decisão? Ela vai ser reformada ou anulada. Determinando o recebimento e o processamento do recurso inadmitido ou julgado improcedente. Procedente ou improcedente. Nesse caso, volta para o relator. Agora, relator, veja se é o caso de você apreciar. Julga. Se não, já está aqui conosco mesmo, a gente julga aqui mesmo. Agora, se o relator está convicto, está certo, a decisão será mantida. E se a decisão for unânime, pelo não cabimento do agravo interno naquela situação, vai haver a aplicação da multa. Diante dessas três hipóteses aqui. O fato do recurso ser manifestamente inadmissível ou improcedente é o primeiro parâmetro para a fixação da multa no agravo interno. Segundo parâmetro, unanimidade na aplicação da multa. Os 3 desembargadores não poderão divergir, ou mais, dependendo do regimento interno. E eles têm que fundamentar acerca da aplicação da multa. A fundamentação que eles alegam. Só veio aqui para protelar o trânsito em julgado, então vamos aplicar a multa. Recurso é inadmissível, recurso é improcedente. Concordamos pela aplicação da multa. E foi protelatório? Multa. De 1 a 5% do valor atualizado da causa. E se quiser recorrer para os tribunais superiores, você vai ter que recolher a multa. Caso contrário, não passa. Exatamente o que está aqui. Fato impeditivo. E, gente, há uma possibilidade de sustentação oral em sede de agravo interno. Apenas nos julgamentos das ações de competência originária do tribunal. É o tribunal atuando como se fosse primeiro grau. Exatamente nessas 3 ações aqui. Rescisória, mandado de segurança e reclamação. Para essas 3 hipóteses de decisão monocrática, quando é interposto o agravo interno, é cabível a sustentação oral perante o órgão colegiado. Para as demais hipóteses, não cabe sustentação oral. Tomem cuidado com esse detalhe. Algo mais? E os últimos detalhes, para a gente encerrar, algumas informações bem importantes, bem cri-cris. Primeira, a sustentação oral, cabível em que caso? Extinção do processo de competência originária do tribunal, quando o relator, julgando, ação rescisória, julgando, reclamação, julgando. Qual é a outra? Esse. Rescisória, mandado de segurança e ele extingue, agravo interno. Vai iniciar assegurada a sustentação oral. Agora, se for uma decisão do relator que impugne, ou mesmo numa remessa necessária, conforme eu disse, não caberá sustentação oral. Ademais, o relator não poderá simplesmente repetir os argumentos para inadmitir o agravo interno dele e não será admitido o julgamento desse agravo interno por decisão monocrática e, se for interpor agravo interno em face de decisão colegiada, é erro grosseiro e a multa tem que seguir esses 3 requisitos. O recurso, manifestamente inadmissível ou julgado improcedente, tem que haver votação unânime para aplicação da multa e a fundamentação proferida pelos 3 desembargadores, no caso, protelatório. E aqui, gente, só emendas de acórdão que justifica a aplicação da multa, para vocês lerem. E a questão da fungibilidade, que eu já expliquei, quando eu falei dos embargos de declaração. Então, é isso. Apresentei os 2 últimos recursos que faltavam para vocês fazerem uma prova colegiada.
alguma dúvida, alguma indagação, algum esclarecimento que vocês queiram perguntar? A hora é agora. Júnior, naquele caso da Defensoria Pública, para pagar a multa em relação do agravo de instrumento que você estava falando, cabe contra a Defensoria Pública, ela também teria que pagar a multa, porque aí incorre na mesma situação, é Estado para Estado. Poderia alegar isso também, tem que pagar? Não, nesse caso, pagaria ao final. Pagaria ao final. Júnior, eu só falo quando eu estou com uma dúvida. Queria só lhe agradecer, como era muito detalhe hoje, eu fiquei mais calada e só falei quando eu tiro dúvida. Obrigado, viu? Obrigado pela aula, obrigado por tudo. Um abraço. Tchau, tchau. Aí, gente, eu vou mandar materiais adicionais com artigos esquematizados. No caso do recurso adesivo, que eu quero que vocês leiam, porque vai ter umas casquinhas de banana. Eu já expliquei para vocês, já de passado. A técnica do julgamento ampliado, dê uma olhadinha nesse artigo, basicamente é a letra da lei, as hipóteses que se aplica, não se aplica. E, por fim, a questão do reexame necessário nas sentenças condenatórias contra a Fazenda Pública, também é letra da lei. Então, se vocês quiserem... Vai estar no AVA, Júnior? No AVA, você vai colocar no AVA? Na minha pasta pessoal do Drive, porque eu não posso botar nada no AVA, não posso mexer nele. Entendi, no Drive. Ok. Um abraço. Aí, eu já preparei a pasta para vocês, vou só colocar esses últimos materiais e pronto. Pasta 6 do meu Drive pessoal, prova colegiada, tá todas as minhas questões, com os gabaritos e com os resuminhos que vocês adoram. Então, minha parte como monitor está oficialmente encerrada.